Legal, gente, tudo jóia, tudo maravilha com vocês, por aqui Jeremias Oberher. É muito bom poder estar com você em mais um bate-papo com especialistas. Já tivemos Raul Candeloro, Marcelo Caetano, tem muita gente boa para vir ainda e hoje não é diferente. Hoje o assunto é muito importante. Tão importante quanto vender é receber, e esse é o assunto de hoje. Mas antes de você conhecer o nosso convidado para esse bate-papo de hoje, dá um joinha aqui embaixo, curta, já compartilha esse link com seus amigos, com seus colegas, afinal ninguém vence enquanto todos não vencerem. Estamos começando 2019, um ano com muitas mudanças, várias coisas já mudaram, muitas vão mudar ainda, estratégias de venda, formas de abordagem, técnicas. E algo que faz parte de um processo de vendas eficaz e muitas vezes não tem recebido a atenção por parte do vendedor, né? Até porque existe em muitas empresas um setor só para este assunto, muitas vezes tem ficado meio aí passando batido. Muitas vendas têm sido feitas, mas o recebimento está um pouquinho complicado. Como eu acabei de dizer, tão importante quanto vender é receber. E o nosso convidado de hoje é o Edson Filho, um especialista de longa carreira em análise de crédito. Seja bem-vindo, Edson. Olá, Jeremias. Olá a todos os nossos espectadores aí. É um prazer estarmos aqui junto com vocês para falarmos de um assunto tão importante quanto análise de crédito e cobrança. É um assunto muito importante que nem sempre se dá devida atenção e a gente sabe que a prevenção começa muito antes da venda, né? Então é um prazer realmente estarmos aqui e esperamos que tenhamos aí um ótimo bate-papo. Com certeza vai ser um maravilhoso bate-papo. Bom, você talvez deve estar se perguntando quem é o Edson, de onde ele vem, o que ele faz, qual é a experiência dele. Bom, ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar e apresentar suas conquistas, seu currículo aí e falar da carreira dele. Edson, conta pra gente, quem é o Edson? Então, o Edson Araújo Filho, ele é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Maringá, também somos formados em Líder Coach e Líder Associativista, e nossa atuação na área de análise de crédito, ela já tem mais de 20 anos. Nós, há 20 anos, iniciamos um trabalho junto aos birôs de crédito, aos maiores birôs de crédito do país, SPC Brasil, Serasa Experian, Boa Vista Serviços, através de uma rede de associações comerciais e outras entidades como CDLs, onde nós ajudamos a formar aí as maiores redes de crédito do país, em especial aqui no estado do Paraná. Nós trabalhamos na base centralizadora FACEAP de proteção ao crédito, uma rede formada por mais de 290 associações comerciais que mantém o birô de crédito. Desde essa época, então, a gente atua com análise e cobrança e também somos cofundadores da plataforma digital COB Online, que é hoje a maior plataforma de análise e recuperação de crédito para micro e pequenos empresários, né, que atuamos aí em todo o Brasil. São 20 anos aí de atuação no mercado e focado na questão de birô de crédito e recuperação. Que legal, uma longa experiência. Então, tem muito conteúdo para a gente estar conversando hoje. Edson, eu falei algumas vezes essa frase aqui agora, e me diga a sua opinião, na sua experiência sobre tão importante quanto vender é receber. Né? E quais os problemas a gente encontra quando a gente vende e não recebe? Bom, o primeiro problema que a gente enfrenta é que nós teremos que pagar o produto que nós compramos para vender e não teremos o dinheiro. Então, de cara, de imediato, já nos gera um problema de fluxo de caixa, não é? O segundo problema, além de ter que pagar o fornecedor e não ter recebido do cliente, é que ali também vai embora o nosso lucro, porque não é somente o custo do produto, tem o lucro que nós esperávamos receber, não recebemos, mas nós temos despesas para pagar, salários para pagar. Um outro fator muito grave é o desgaste que eu passo a ter com o meu cliente. Então, se eu não tenho o recebimento, eu vou ter que iniciar
um processo de recuperação, um processo de cobrança, e isso nem sempre é uma coisa fácil de fazer. Especialmente para micro e pequenos empresários que não têm um departamento específico para isso, né? Então, torna ainda mais custoso para ele. Esses são os grandes problemas, assim, de imediato que a gente enxerga. É claro que outros desdobramentos acontecem, como, por exemplo, o fato de você ter que se preocupar com inclusões no SPC, com até mesmo uma cobrança advocatícia, e assim vai. Complicadíssimo, é muita dor de cabeça, na verdade, né? Eu costumo dizer que se você vendeu e não recebeu, na verdade você não vendeu, você doou. Foi uma doação. Venda só vai ser quando você receber por aquilo, né? Agora, um ponto interessante que muita gente me pergunta, até nos treinamentos que a gente realiza, nas consultorias, é o seguinte: de quem é a responsabilidade por verificar crédito? Isso é do vendedor, da empresa como um todo, do setor de análise de crédito, né? Eu percebo muitas vezes, não sei se você tem essa visão, às vezes existe uma certa resistência entre o grupo de vendas e o pessoal do crédito, porque um quer vender, precisa vender para bater meta, e o outro se sente, às vezes, tem que segurar, botar o pé no freio, não, naquele ali não dá para vender, né? Então, de quem é a responsabilidade sobre isso e como lidar um pouquinho com esse desgaste entre vendas e crediário? A responsabilidade é da empresa como um todo. Obviamente que isso vem da alta gestão. A alta gestão tem que estabelecer o que a gente conhece como política de concessão de crédito, ou política de crédito. Uma empresa, por menor que seja, ela tem uma política de crédito, ainda que seja algo tácito, né? Não é aquela coisa formalizada. Vamos dar um exemplo. Você pode ter um pequeno comércio e a pessoa chega para você e fala: olha, eu preciso comprar esse produto com você, eu não tenho como te pagar agora, eu posso dar um cheque? E a pessoa pode responder: olha, eu não aceito cheque. Isso é uma política de crédito. Ele está dizendo na política dele que não aceita crédito, que não aceita cheque, né? Como forma de fornecer, financiar um crédito para a pessoa. Se a empresa estabelece a sua política de crédito de forma clara, objetiva, e todos na empresa têm consciência dessa política, conhecem a política, os atritos serão bem menores. Porque, é claro, a gente sabe, na venda, né, quem está ali na área comercial, e você é especialista nisso, sabe que existem as metas, né, chega o final do mês, os vendedores querem bater as suas metas, e às vezes vem aquela pressão lá junto ao financeiro para dizer: olha, esse camarada aqui tem esse probleminha aqui, mas, poxa, dá um jeitinho aí, vamos vender para ele e tal, preciso bater minha meta e tal, etc. Então, se não estiver bem alinhado os motivos por que a política de crédito existe, e o motivo basicamente se resume em uma palavra, preservação, preservar a integridade financeira da empresa. Se a equipe não tem toda essa consciência, então as coisas começam a ficar muito complicadas. Então, a responsabilidade é da alta gestão de deixar claro para todos os setores qual é a política de crédito da empresa. Isso é essencial, precisa ter. Um ponto importante que você falou: política de crédito da empresa. Isso pode variar de uma empresa para outra, né? O que é uma política de crédito? Política de crédito nada mais é do que uma relação de critérios que a empresa estabelece para conceder crédito, ok? Então, há uma empresa que vai dizer assim, curto e grosso: não vendo fiado, certo? Ou não vendo a crédito. Ok, o critério dele é: não faço concessão de crédito para ninguém. Há outras empresas que vão ter uma lista de critérios para concessão de crédito muito maior. Ela vai colocar lá, por exemplo, que eu só vendo a crédito para quem já comprou comigo por pelo menos 2 vezes, eu estabeleço um limite de crédito no máximo no valor de 30% do salário que a pessoa declarar ou da renda que ela declarar, eu só concedo crédito para quem trouxer um comprovante de residência original, e só concedo crédito, por exemplo, para quem me der uma garantia.
Então, são critérios. Você pode ter uma lista, uma política de crédito com um critério, você pode ter uma política de crédito com 20, 30, 40 critérios. Vai depender muito do seu negócio, do quanto de garantia você quer na hora da venda. E isso varia de acordo com o tamanho da empresa, o tamanho do produto. O tamanho do segmento da empresa, né? Então, se é uma empresa do segmento de serviços, às vezes vai ter uma política um pouco diferente daquela que é do segmento de máquinas agrícolas, por exemplo, onde o capital que é investido ali, né, para ter aquele equipamento à disposição do cliente é muito maior, né? Então, são máquinas aí que valem, às vezes, milhões. Então, você tem que ter uma garantia maior, e aí você aumenta os seus critérios. Eu digo assim, que você aperta o funil de acordo com a tua atividade e também de acordo com o teu cliente, Jeremias, porque, às vezes, você tem dentro do teu segmento, do teu negócio, várias categorias de clientes, né? Tem aquele cliente que realmente você tem mais informações, tem condições de pedir mais garantias, ele vai te dar essas garantias e você vai poder conceder um crédito maior para ele, e outros não. Então, você vai ter filtros diferentes também dentro da tua empresa. O importante é que você tenha clareza, né? Que você deixe muito claro para o seu cliente qual é a sua política de crédito. Isso é o mais importante, e muitas empresas não deixam isso claro para o cliente, né? E um ponto que você falou me fez lembrar, uma das maiores dificuldades de manter a risco uma política de crédito é quando vem o cliente que é amigo. Né? Não, eu conheço, é o fulano, mora em tal rua. Não, nós jogava bola quando era criança. Eu costumo dizer, o cliente mais difícil de você vender é para o amigo, porque ele quer um preço baixo e pagar em 300 vezes, se possível. Eu sempre digo o seguinte, quando eu estou dando palestra, geralmente eu inicio a palestra perguntando assim, quem aqui vende fiado? E aí sempre metade do auditório levanta a mão, né? E eu brinco com eles dizendo o seguinte, fiado não existe mais, né? Então, quando você diz assim, que vende para um amigo, que vende para um parente, né? Para o cunhado, você está falando ali em vender fiado. O que você precisa fazer é vender a crédito. Qual é a diferença entre vender fiado e vender a crédito? No vender fiado, você vende baseado em uma informação que você pensa, que você acha que tem sobre a pessoa. Né? Ah, é o meu amigo, ele trabalha lá não sei aonde, ele deve ganhar mais ou menos isso, então é meio no chutômetro, no achômetro. Vender a crédito é basear a sua venda em informações. Agora, não é só basear em informações, essas informações precisam ser coletadas da forma correta, checadas da forma correta e, em cima delas, aplicar os pesos para cada tipo de informação e aí sim decidir. Não, eu posso conceder crédito para essa pessoa até o limite de tanto, né? Então, vender fiado é vender com base em informações coletadas e checadas. Isso é vender a crédito. Ok. Voltando para a questão de política de crédito, toda empresa precisa ter a sua política de crédito ou pode ir, como você falou, no achômetro? Ah, mas eu tenho uma lojinha aqui no bairro, né? Você acha que é interessante toda empresa ter as suas regrinhas ou você acha assim, não, acho que só de empresa de médio, pequeno porte para cima? Na nossa plataforma online, Hobby Online, nós temos milhares de empresas, principalmente micro e pequenas. O que acontece quando a gente vai fazer a tratativa com o cliente lá na ponta, com o consumidor, né, com o inadimplente? Geralmente ele diz assim, mas não foi dito para mim que se eu não pagasse, teria tanto de juros, ou que eu iria para o SPC, ou, nossa, mas ele me colocou no SPC, eu compro lá há tanto tempo. Quer dizer, a política de crédito indifere do tamanho da empresa. Toda empresa, por menor que seja, precisa ter a sua política de crédito. Isso é muito importante, né? E é engraçado que muitos clientes, né, muitos empresários dizem assim, poxa, mas
é muito ruim, é muito chato eu ter que pedir para uma pessoa que já é meu cliente há tanto tempo para trazer comprovante de renda, para trazer, às vezes, um fiador, ou para... Nossa, eu vou pedir para ele o holerite dele, ele vai ficar constrangido. E aí, Jeremias, eu sempre uso a seguinte ilustração. Ok, quando esse teu cliente vai lá numa grande rede de magazine, tá? E ele vai lá pedir crédito, o que essas empresas, essas grandes redes pedem para ele? Comprovante de residência, cópia do holerite, telefones de contato, referências, tudo isso eles pedem. Eles dão ou não dão para essas empresas? Essas informações que eles pedem? Claro que dá, né? Então, você tem que entender que não é você que está pedindo crédito para a pessoa, ela está pedindo para você. Então, ela tem o direito de pedir o crédito a você, mas você também tem o direito de pedir garantias de que você vai receber esse crédito. Então, isso é fundamental, nós compreendermos. Nós temos essa visão de que é um direito da empresa solicitar informações, solicitar até mesmo garantias como bens, né, penhoráveis, se for o caso, né? Então, é muito importante ter essa consciência de que você está concedendo um crédito, então você pode sim se garantir, tanto em termos de informações, mas principalmente em saber documentar e comprovar a concessão desse crédito, que é outro assunto, é outro problema muito grave, principalmente nas micro e pequenas empresas. E isso faz gerar um outro problema, que é o seguinte: o camarada, ele tem o empresário, o vendedor, o gerente, ele fica com vergonha de pedir essas informações, holerite, referências, né, e acaba vendendo no crediário, vendendo fiado, né, vendendo o fiado, não recebe, e daí ele começa dizendo assim: nossa, o país está em crise, nossa, ninguém está pagando, e isso, e aquele outro, e começam as ideias que botando a culpa no externo. Mas o principal fator do que está acontecendo com o crediário, com o fluxo de caixa dele, foi a forma errada dele vender. Sim. Essa venda errada, ela pode ter sido feita, por exemplo, pensando na questão da concessão do crédito. Um vendedor está ali fazendo a venda, ele percebe que o cliente está bem interessado no produto, mas o cliente ele está, assim, ainda não decidiu porque aquilo pesa demais no orçamento dele. Mas o vendedor, ele quer vender, ele quer a comissão. Então, o que ele faz? Não, mas olha, aí você aperta aqui, aperta ali, vai dar certinho, você vai conseguir pagar, não é uma parcela tão alta assim e tal, e faz a venda. Mas ele tem lá no íntimo, o vendedor, a certeza de que aquele cliente vai se enroscar. Se não for na primeira parcela, vai ser na segunda, na terceira, mas não vai conseguir pagar essas parcelas em dia. Então, ele contribuiu, e aí é uma questão de crédito consciente. Muitas vezes, nós falamos de crédito consciente do ponto de vista só do cliente, que o cliente tem que cuidar para não se endividar e etc. Mas nós, como vendedores, precisamos também ter a consciência na hora de conceder o crédito. Não posso entrar nessa de conceder um crédito ou forçar a concessão de um crédito para alguém se eu já estou percebendo que ele não vai ter condição de honrar esse compromisso. Então, também o crédito consciente, ele é uma tarefa, né, uma responsabilidade de quem está vendendo, certo? Então, isso é muito importante, essa consciência. Então, por mais que tenha a equipe de vendas e a equipe do crediário, a liderança, os empresários, os gestores, precisam saber trabalhar a união, a sincronia entre venda e crediário para que não tenha problema. Todos precisam falar a mesma língua, ter a mesma visão. O desafio maior, então, está da gestão saber fazer isso, saber fazer essa integração. Vamos falar assim a empresa, ela precisa ser coerente. Coerente com o quê? Coerente entre aquilo que ela diz e aquilo que ela faz, certo? Então, se eu preciso ter um percentual mínimo de inadimplência, eu quero atuar com uma inadimplência de 3%, 4%, 5%,
né? Então, eu preciso ser coerente na hora de conceder esse crédito. Eu preciso analisar, eu preciso avaliar de forma correta. E a minha equipe comercial e a minha equipe de crédito precisa estar consciente disso, ter essa percepção de forma única, né? Todos eles. E aí entra a equipe da análise de crédito, a equipe comercial e a equipe financeira, porque no final das contas é quem vai ter que pagar a conta, né? Você trouxe um assunto bem interessante, a equipe financeira, onde entra a cobrança. Ok, tenho a empresa, vou começar a criar minha política de crédito agora, né? Eu vou começar a tomar mais cuidado em relação a isso, ou sou vendedor, não quero mais causar tanto problema para minha empresa, enfim. Mas e aqueles que já estão devendo, perdão, já tem uma inadimplência grande? O que eu posso e não posso fazer para cobrar essa dívida? Ok, então vamos lá. Em quase todo o país, né, existe a legislação que obriga todo comércio a ter no balcão o Código de Defesa do Consumidor. Uma pergunta que eu sempre faço também nos treinamentos que eu dou: quantos têm o Código de Defesa do Consumidor lá no seu balcão porque a lei obriga? Todos levantam a mão. Aí eu pergunto: quantos leram? Ninguém. Nós vendedores, desconhecemos aquilo que o nosso cliente vai conhecer e vai usar contra nós no momento que a gente for fazer a cobrança. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro em definir que nós não podemos fazer cobranças indevidas e cobranças abusivas. Vou resumir nesses dois tópicos. O que é uma cobrança indevida? É uma cobrança que eu não consigo comprovar que aquela pessoa me deve. O que é uma cobrança abusiva? A cobrança abusiva é aquela cobrança que eu faço de uma maneira desproporcional ao próprio valor que eu quero receber. Por exemplo, eu tenho uma dívida lá para cobrar de R$100 e eu quero que o juiz, vou ameaçar o camarada de que eu vou tomar o carro dele, vou tomar a casa, isso e aquilo, ou entrar com um processo, etc, etc. Não, calma, isso é abusivo. Ou cobrar juros de tal forma que esses R$100 em poucos meses se transformam em 10 mil, né? Então, isso é abusivo. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Se nós formos seguir a legislação, eu não posso cobrar no local de trabalho da pessoa, eu não posso cobrar no local de descanso da pessoa e eu não posso cobrá-lo através de outras pessoas, certo? Então, não dá para cobrar. Vou cobrar como, né? Claro que os legisladores, eles estão pensando na proteção, principalmente porque no passado a gente mandava até aqueles, né? As empresas mandavam aqueles guarda-roupas lá, né? Fortões, bater na porta e tal, etc. Hoje não pode mais fazer isso, obviamente, é bom que seja assim, né? Que não se mande mais isso. Mas os legisladores, os juízes, né? O próprio PROCON, ele sabe que as empresas precisam cobrar. Então, é tolerado algumas situações. Então, você pode, sim, ligar para a pessoa, você pode deixar um recado na casa dele para ele retornar uma ligação. Agora, você não vai ligar na empresa e dizer assim, o seu João está? Sim, ele não pode atender agora no momento. Olha, então você liga para ele que aqui é da Casa do Povo e que ele está devendo aqui, ele precisa vir aqui pagar. Não, jamais eu posso fazer isso, né? Então, eu só posso fazer a cobrança diretamente para a pessoa. Esse é um cuidado que a gente precisa ter, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado em relação à cobrança. É preciso também cuidar na questão da cobrança, porque nós temos dois tipos de cobrança, né, Jeremias? Nós temos a cobrança interna e nós temos também a cobrança terceirizada, que uma empresa pode fazer, né? A empresa precisa ter uma equipe de cobrança, ainda que seja de uma pessoa, especializada ou com bastante conhecimento sobre as formas, as abordagens que ela pode fazer para cobrar, né? O que acontece é que muitas vezes a empresa não tem uma pessoa específica para isso, é o próprio dono que ele compra, ele vende, ele cobra, né? E aí ele deixa para fazer essas cobranças às vezes no final do dia, e ele já está com a cabeça atordoada de todos os problemas do dia a dia que a gente sabe que tem nos nossos negócios.
e aí ele acaba sendo rude ou uma palavra usada de uma forma inadequada, e aí já causa todo um transtorno que pode depois ser um problema até de uma ação contra ele, certo? E no quesito cobrança terceirizada, existe a grande vantagem da cobrança terceirizada é que você passa para uma equipe especialista, né, especializada em fazer esse tipo de cobrança, já com todas as normas, todas as preocupações inerentes à forma de cobrar de tal forma que não gere um estresse e não gere também ações judiciais depois, né? A questão é que você tem que daí saber escolher muito bem quem são essas empresas terceirizadas que você pode contratar. Mas aí o mercado tem várias e você tem que pesquisar e ir atrás aí de ver quais são as melhores, né? Bom, então, dependendo, claro, do tamanho da empresa, micro, média empresa, já é preferível, já é um conselho que procure uma empresa especializada em cobrança. Porque, às vezes, essa cobrança pode acabar gerando mal feita ou feita de forma que não se encaixe com a lei. Em vez de você conseguir receber, o teu prejuízo acaba sendo maior com uma indenização por danos morais, digamos assim. Sim, mas eu sempre oriento que a empresa, se puder, ela faça a primeira cobrança. Edson, outro ponto interessante que às vezes as pessoas podem estar se perguntando, tanto o gerente ou aquele empresário que vende e faz tudo dentro da empresa, é quando que eu posso começar o meu processo de cobrança para um cliente inadimplente? Você pode iniciar o seu processo de cobrança tão logo a inadimplência aconteça. Então, se uma dívida ela venceu hoje, amanhã você já pode iniciar o seu processo de cobrança. Isso acontece muito, por exemplo, em relação ao SPC. Quando eu posso incluir no SPC? Quando eu posso incluir na Serasa? Você pode incluir no dia seguinte ao vencimento. Agora, é prudente que você converse, inicie o processo de... eu não chamaria de cobrança, eu chamaria de lembrete, né? Vou lembrar o meu cliente que ele tem uma parcela que venceu hoje, talvez ele tenha esquecido, né? Olha, vimos aqui que o senhor tem uma inadimplência, um débitozinho aqui conosco e tal. O que aconteceu? O senhor esqueceu e tal, não sei o quê, perdeu o boleto, posso mandar de novo, etc. Então, esse trabalho de lembrete, de uma cobrança até prévia, até mesmo antes do vencimento, muita gente faz. Mas você pode iniciar o processo e deve iniciar o processo já no dia seguinte. Inclusive, eu recomendo que a empresa jamais envie a sua inadimplência para o setor terceirizado, né, para a empresa terceirizada de imediato. O ideal é que ela faça um primeiro contato, até para que o cliente ele fique feliz em saber que é a empresa que está entrando em contato com ela, e não já diretamente uma empresa de cobrança. Então, o ideal é isso, que primeiro faça um processo de cobrança interna. Esse processo pode levar aí até 30 dias, por exemplo. Não teve sucesso, repasse para a cobrança terceirizada. O que não é legal para a empresa é manter essa cobrança só interna se ela não tiver uma equipe pronta, preparada e na quantidade de pessoas adequada para isso. Por quê? Porque se a inadimplência dela vem num crescendo e a equipe dela é uma equipe de 1, 2, 3 pessoas, certo? Então, o que acontece? Ela vai ter que se preocupar com a cobrança da dívida da inadimplência nova e também daquela que está acumulada, e ela não vai conseguir dar conta disso. Então, nesse momento, quando ela percebe que ela não está dando conta de cobrar aquilo que está sendo inadimplente hoje e aquilo que já está inadimplente há mais tempo, é hora, então, dela pensar seriamente em contratar uma empresa de cobrança terceirizada. Ótimo. Bom, estamos falando sobre empresa de cobrança terceirizada. Você falou no início que você criou e hoje tem aí como um serviço a maior plataforma de cobrança para micro e pequenas empresas. Vamos aproveitar esse momento, apresente para quem está assistindo a gente agora o que esse serviço faz e como isso pode ajudar quem está assistindo a gente.
Bom, o COB Online, né, nós temos o nosso portal www.cobonline.com.br, é uma plataforma que trabalha em parceria com os birôs de crédito, com as associações comerciais em cada cidade, e através dessa plataforma, os micro e pequenos empresários, eles, ao incluírem a sua inadimplência no COB Online, nós já fazemos a gestão da cobrança dessa dívida, da inclusão no SPC e da exclusão, caso o inadimplente ele faça uma negociação conosco. Por que essa plataforma surgiu? Porque a cobrança tradicional ela está fortemente voltada para cobrar bancos, cartões de crédito, empresas, inadimplência de consórcios, né, que são inadimplências em volume muito alto, né, e que geralmente tem uma base de garantia mais forte. Então, se é um consórcio de automóvel, por exemplo, um financiamento de automóvel, o próprio automóvel é uma garantia. Então, em último caso, eu posso entrar com uma ação e tomar aquele carro de volta, certo? Então, esse é o, digamos assim, filé mignon da cobrança. Mas as micro e pequenas empresas, elas não têm uma garantia muito forte documentada ou bens para dar em garantia, né, para tomar do devedor caso ele não chegue a um acordo. Então, essa inadimplência geralmente não é muito visada pelas empresas tradicionais de cobrança, mas é um mercado bilionário. Então, nós criamos essa plataforma, levando através dos birôs de crédito, das entidades que gerenciam o birô de crédito, essa plataforma para os micro e pequenos empresários. Então, é assim que ela funciona, né, hoje. Legal. E quem quiser conhecer mais sobre o COB Online, por onde começa? Ele pode procurar a sua associação comercial ou CDL, que tem ali o birô de crédito, o SPC, e verificar se a associação ou a CDL já oferece o produto. Se a CDL não oferecer, né, pode entrar em contato através do nosso site, cobonline.com.br, e a gente vai conversar com ele e dar o melhor caminho para ele ser atendido, sempre via sua entidade ali que oferece o birô de crédito. Bom, esse foi o Edson Filho, especialista em análise de crédito e cobrança, que ajudou muito, com certeza, aos vendedores, gestores, até mesmo empresários, a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Edson, suas últimas palavras para o pessoal que está assistindo a gente aí. Aproveite também, já deixe os seus contatos, caso alguém queira ter alguma dúvida mais específica e queira conversar direto contigo. Eu que agradeço a oportunidade, Jeremias, de estar aqui nesse espaço tão privilegiado aí de conversa com especialistas, e quero desejar aí aos nossos espectadores, ao pessoal que está nos assistindo aí, que realmente tenham uma conscientização maior sobre a necessidade de atuar de perto, acompanhar de perto essa questão da inadimplência, né? Ter bastante cuidado, principalmente na hora de documentar a dívida que você esse crédito que você está oferecendo ao seu cliente. É muito importante ter um contrato assinado, ter ali todos os dados bem preenchidos e corretamente preenchidos, porque isso é o início, né? É o início de tudo. Se você fazer uma venda bem feita, com todas as informações, com toda a segurança, a cobrança realmente será muito mais fácil e muito mais assertiva. Então, fica aí o nosso recado para que tenhamos esse cuidado aí na hora de vender, e vender sempre a crédito, jamais vender fiado, né? E o nosso contato pode mandar um e-mail para edson@emdestaque.net e nós responderemos qualquer dúvida que tiverem. E se quiserem conhecer a nossa plataforma, cobonline.com.br. Um grande abraço para todos aí. Mais uma vez, Edson, muito obrigado. E a você que acompanha o nosso bate-papo com especialistas, tem muita coisa boa para vir esse ano ainda de 2019 aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, agora é a hora. Dá o curtir ali embaixo e compartilha com todo mundo. Afinal, como a gente sempre costuma dizer, 2 recados muito importantes. Primeiro, ninguém vence enquanto todos não vencerem. E segundo, sem fechamento, não tem venda. Um abraço e até a próxima.